encantado e todo feliz com essa notícia. CBF toma medida drástica contra árbitro. Vamos falar sobre isso e várias informações do Flamengo. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o elenco do Flamengo tá de folga, tá tranquilidade hoje no CT Nildo Urubu. Os atletas receberam folga após a vitória contra a equipe do Juventude. E a representação no CT Nildo Urubu está marcada para amanhã, às 9 horas da manhã, com o treinamento começando às 9h30 da manhã, com todos os jogadores sobre a batuta de Filipe Luís, menos, lógico, aqueles que estão lesionados. Nessa semana que a gente está entrando, existe uma grande expectativa sobre a situação de Luiz Araújo. Afinal de contas, Luiz Araújo vai ser relacionado, pelo menos, para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Veremos aí, entrando na semana, o próprio Filipe Luís deu uma declaração na entrevista coletiva bem interessante, dizendo que o Cebolinha e também o Luiz Araújo já estão vendo uma luz no final do túnel, e que a situação de De La Cruz, Vinha e Pedro realmente são mais complicadas, né? Todo mundo ficou aí encucado com essa fala do Filipe Luís, dando até possibilidade do Cebolinha tá voltando aí. Então vamos ficar atento a isso, vamos ficar atento a essas declarações, porque essa semana no Nildo Urubu promete. Aliás, na terça-feira, o Flamengo viaja para Porto Alegre para na quarta-feira, dia 30 de outubro, jogar a rodada atrasada ainda do primeiro turno contra a equipe do Internacional de Roger Machado, que tá vencendo todo mundo, tá tendo uma arrancada absurda no Campeonato Brasileiro, e que na minha avaliação, o Flamengo não tá dando devido valor para essa rodada, para esse jogo contra o Inter, que tinha que ser dado, porque jogadores forçaram cartão amarelo ontem, nitidamente isso, visando a final da Copa do Brasil. Já tá aqui, vamos zerar os cartões. Então vamos ver como é que vai ficar essa bagaça aí desse próximo jogo do Flamengo, beleza? Falando em mês de outubro, meus amigos e minhas amigas, se você for ver, não foi um mês ruim para o Flamengo. Teve outros meses bem ruins para o Flamengo. Não foi o caso do mês de outubro, né? A única coisa que pesa nesse mês de outubro realmente é a derrota para a equipe do Fluminense, que nós perdemos por 2-0 no Maracanã. Caso o Flamengo tivesse vencido esse jogo do Fluminense, além de empurrar o Fluminense direto lá para a zona do rebaixamento, o Flamengo teria uma situação muito mais confortável em relação a Libertadores e quem sabe até sonhar com o título brasileiro, tendo em vista que Botafogo e Palmeiras ainda jogam e o Flamengo tem essa partida a menos pelo Campeonato Brasileiro. No mês de outubro, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0, o primeiro jogo da Copa do Brasil dentro do Maracanã. O Flamengo vence o Bahia fora de casa por 2-0, com o Filipe Luís tendo uma atuação assim mais do que convincente. O Flamengo perde para o Fluminense dentro do estádio do Maracanã por 2-0. O Flamengo empata com o Corinthians por 0-0 na Neoquímica Arena. E o Flamengo vence o Juventude, venceu e convenceu, pelo menos na minha opinião, por 4-2 dentro do estádio do Maracanã, desde o dia 3 de julho, que o Flamengo não fazia 4 gols em uma partida de futebol. E, cara, foi justamente o placar que fez lá contra o Atlético Mineiro na Arena MRV no primeiro turno, quando o Flamengo estava esfacelado pela Copa América. Agora tem o último jogo do mês de outubro, que era um jogo para ter acontecido no primeiro turno, mas acabou não acontecendo pela tragédia que aconteceu, infelizmente, no Rio Grande do Sul, que é Internacional e Flamengo. É o Inter no Beira-Rio. Inter no Beira-Rio sempre é uma dor de cabeça para o Flamengo. Sempre é. Em 2019 o Flamengo perde no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, né? Não era o Mister, o técnico do Flamengo ainda era o Abel Braga, aquela declaração do Abel Braga dizendo que o Beira-Rio é lindo, sendo que o Flamengo tinha perdido, aquela coisa toda. É bonito realmente o estádio do Beira-Rio, mas dizendo que, dando aquelas declarações após uma derrota. Em 2020, o Domenech Torrent consegue o empate contra o Inter de Eduardo Cudê por 2-2. Em 2021, o Flamengo vence o Inter dentro do estádio do Beira-Rio, quando Renato Gaúcho era técnico do Flamengo, né? Até o Pitico fez gol nessa oportunidade, só me esqueci do placar, acho que foi 2-1 Flamengo,
3-1 Flamengo, algo nessa situação aí. Em 2022, o Flamengo perde por Internacional no estádio do Beira-Rio por 3-1, 3-2, alguma situação dessas aí, quando o Dorival Júnior assume o comando técnico do Flamengo e depois arranca para aquela temporada vitoriosa do Flamengo nas Copas. Em 2023, o Flamengo perde de virada com o Sampaoli, 2-1 Internacional, Gerson abre o placar, o Internacional vira o jogo, né? Gol do Maurício até, foi um jogo às 11 horas da manhã, e vamos ter agora em 2024. Você vê que mesmo depois do Flamengo vir, o Mister empatou em 1-1 no Beira-Rio, lembra? Em 2019, após vencer por 2-0 no estádio do Maracanã e eliminar o Internacional da Copa Libertadores, mas você vê que mesmo depois do Flamengo montar equipes fortes pós-19, o Flamengo tem dificuldade de jogar lá no Beira-Rio. É um campo difícil. E o Inter vem numa fase boa, né? Vamos ver aí, de repente o Flamengo vence o jogo, né? O Flamengo tem dessas. Às vezes você acha que o Flamengo não vai ganhar e ganha. Às vezes você acha que o Flamengo vai ganhar e perde, né? Pode surpreender. E, cara, seriam, assim, 3 pontos realmente sensacionais para o Flamengo, caso o Flamengo conquistasse lá em Porto Alegre. Porque se perde, o Flamengo sai da zona de classificação direta da Libertadores. E não pode dar esse mole. Ah, mas nós temos a Copa do Brasil, dá vaga para a Libertadores, mas é certeza de que vai ganhar? Num cálculo, meus amigos e minhas amigas, você tem que ter o cálculo e se a gente perder? A gente tem que ter uma vaguinha aqui. Ah, mas já vai entrar com pensamento negativo, Pedrão? Gente, isso não é questão... Isso é planejamento profissional de futebol, gente. Né? Pelo menos assim, na minha humilde opinião. Gonçalo Plata comemora primeiro gol com a camisa do Flamengo e confessa: esperava ansiosamente. E tá aqui, pessoal. Ó, vamos ver a declaração de Gonçalo Plata. Através de uma publicação no Instagram, Plata admitiu que não via a hora de marcar o primeiro tento com a camisa do Flamengo. E ele diz: esperava ansiosamente por esse dia. Feliz por contribuir com um gol importante. Com um gol nesta importante vitória para continuar na luta. Vamos por mais, Mengão, escreveu o Gonçalo Plata, lógico, em espanhol, em castelhano, através das redes sociais. O primeiro gol do equatoriano Gonçalo Plata pelo Flamengo, que ele desencante, que ele ajude o Flamengo aí na briga pela vaga da Libertadores, porque título, gente, se o Flamengo tivesse mobilizado realmente pro brasileiro, eu falava em título. Agora eu não tô aqui pra iludir ninguém não, tá? Porque vamos ver esse jogo contra o Inter no Beira-Rio. As camisas mais caras do Brasil. De acordo com o GE. Globo, as camisas mais caras do futebol brasileiro é a do Flamengo e a do Corinthians e também a do Palmeiras. O Flamengo ocupa o segundo lugar no ranking, com o manto custando R$600. O levantamento considera o preço do uniforme 1, modelo jogador, utilizado nas partidas da temporada disponível nas lojas oficiais do Flamengo. Pois é, tem um modelo jogador, aí tem o modelo torcedor e depois tem um outro modelo. Só que o modelo torcedor, que geralmente que a torcida compra, é 350 pau. Mas para você conseguir o material bom mesmo do Flamengo, é a tal da Autêntica, que é 600 conto, né? Que é um completo absurdo, já é o preço de um auxílio aí, né? É impressionante isso, né? Vamos avançando, pessoal. Flamengo supera a marca de 100 gols na temporada 2024. Todos os artilheiros rubro-negros você tem aqui. Em 65 partidas por enquanto, 25 jogadores diferentes do elenco já estufaram as redes adversárias na temporada 2024, minha galera. Pois é, né? Eu já até comentei aqui que a última vitória do Flamengo por 4 gols foi sobre a equipe do Atlético Mineiro na Arena MRV. Ao todo são 101 gols em 65 partidas, sendo 49 pelo Brasileiro, 29 no Carioca, 13 na Libertadores e 7 na Copa do Brasil e 3 em amistosos, que o Flamengo jogou no início do ano contra o Philadelphia Union e também a equipe do Orlando City. A maioria desses gols saiu no segundo tempo das partidas,
54 contra 47 na etapa inicial. É natural, né? Às vezes você está empatando no segundo tempo, você sobe mais as linhas de marcação, você busca mais o resultado do que no primeiro tempo, né? Isso é natural de acontecer. Além do Flamengo, outros 4 times da Série A bateram a marca de 100 gols no ano. O Botafogo tem 109, o Fortaleza tem 105 e o Palmeiras tem os mesmos 101 do Flamengo, que formam o atual G4 do Campeonato Brasileiro. O Atlético chegou à marca de 100 gols também, Atlético Paranaense, mas toma gol pra carilha, tá lá na zona do rebaixamento. Lesionado desde setembro e fora do restante da temporada, Pedro foi responsável por 31,6% dos gols rubro-negros até aqui. Olha que falta faz o Pedro. Dono de 32 bolas na rede, o camisa 9 ainda é certamente e terminará o ano como principal artilheiro do Flamengo. Arrascaeta é o segundo com 9. No total, são 25 jogadores do elenco que já marcaram em 2024. Além de 3 gols contra a favor do Flamengo. Teve gols contra também, né? Os adversários ajudando ao Flamengo. Então você tem o Pedro com 32, você tem o Arrascaeta com 9, Bruno Henrique com 8, Cebolinha com 6, Luiz Araújo com 6, Gabigol com 5, Ayrton Lucas com 4, Gerson com 4, Léo Pereira com 4, Carlinhos com 2, aí tem Davi Luiz com 2, De La Cruz com 2, Michael com 2, aí vem os que só tem 1. Alcaraz, Alexandre, Everton Araújo, Fabrício Bruno, Felipe Tereza, Léo Ortiz, Lohan, e eu vou ficar aqui até amanhã falando o nome dos caras que já fizeram gol pelo Flamengo nessa temporada, mas chama atenção realmente o Pedro, né, cara, que mesmo lesionado, ele segue de forma isolada como o maior artilheiro da temporada e não vai ser ultrapassado, porque o segundo é o Arrascaeta com 9. Pro Arrascaeta chegar no Pedro, ele tem que meter para mais de 20 gols, né, tem que meter 23 gols, né, até o final da temporada. Restam aqui algumas rodadas do Brasileiro, a final da Copa do Brasil. Impossível o Arrascaeta fazer esse número de gols, né? Realmente, a não ser que ele, junte o Messi com o Cristiano, pega a perna esquerda do Messi com a perna direita do Cristiano Ronaldo e, meu irmão, aí realmente, mesmo assim, vai ficar difícil. Vamos lá, agora, o que eu fico puto e chateado é o Flamengo por 4 anos seguidos, tendo atacantes como Pedro, que se destacam na temporada não só do Flamengo como brasileiro, e não briga pelo título brasileiro. Há 4 anos o Flamengo sequer briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E foi mais um ano dessa forma. Eles querendo emular 2022, que venceram as 2 Copas, mas não é sempre que acontece. Você tem uma partida ruim, você perde no Maracanã pro Peñarol, você tá F. Você tá F, né? Espero que mude isso aí pro ano que vem, independente da gestão que for assumir. CBF afasta árbitros que fizeram VAR em Flamengo e Juventude e também em Vitória e Fluminense. Olha aí. Diego Pombo Lopes e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral iriam atuar em jogos da Série B nessa segunda-feira, mas foram substituídos por estarem em avaliação de desempenho técnico. Olha aí, rapaz. Vamos ver, vamos ler aqui. Diego Pombos Lopes, Pombo, rapaz, o nome do cara, Lopes, estava escalado para atuar no VAR de América Mineiro Esporte pela rodada da Série B. Tá? Acabou que tiraram ele. E o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ia atuar no VAR de Ituano e São Paulo. No entanto, tiraram ele também. O Juventude ficou na bronca com a arbitragem de Braulio da Silva Machado na derrota por 4-2 para o Flamengo no Maraca. O time de Caxias do Sul reclamou bastante de 2 lances. O pênalti marcado a favor do Flamengo e a expulsão de Nenê. O camisa 10 entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo. 3 minutos depois, recebeu 2 cartões amarelos por reclamação e foi expulso de campo. O clube de Caxias do Sul se viu também prejudicado na marcação do pênalti aos 2 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1-1. Gerson tombou com Mandaca dentro da área e o árbitro marcou a penalidade convertida por Gabigol.
E o do Fluminense eu não vou falar, que se dane, quero mais que o Fluminense vá pra Série B, aqui a gente fala de Flamengo. Cara, esse pênalti aí que a gente viu marcado pro Flamengo, a gente vê ele ser marcado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vocês viram o pênalti que marcaram? Vem cá, afastou o VAR lá do Palmeiras? Vocês viram os pênaltis marcados pro Palmeiras? E não afastou do Palmeiras. Aí é do Flamengo, aí é lá contra o Fluminense, aí afastou. Agora o do Palmeiras não afastou. Qual que é o critério dessa situação? Né? Aí tá aqui. Especialista em leitura labial revela a frase que causou expulsão de Nenê em jogo contra o Flamengo. E tá aqui, ó. Eu te fiz qual pergunta, Carvalho? Eu fiz uma pergunta, não faz isso. Olha o Valar, aqui tem o áudio. Eu estava falando com você, por que você vai fazer isso comigo? Pelo amor de Deus, eu só estava conversando. Olha o que você está fazendo, Braulio. Você vai fazer isso comigo mesmo? Disse Nenê ao árbitro Braulio da Silva Machado. O que acontece é que ele tinha tomado um cartão amarelo e depois ele chegou no árbitro e falou assim, que eu disse para você, que pergunta eu te fiz, Carvalho? Nesse Carvalho, o árbitro ficou ofendido e deu o segundo cartão e expulsou o Nenê. Cara, olha só, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui. Esses árbitros do futebol brasileiro, o Gabigol já foi expulso assim. Várias vezes. Inclusive, várias vezes. Então, assim, é um critério que eu não gosto. Eu não gosto disso. Futebol, o cara... Se ele tivesse mandado o árbitro tomar suco de caju, beleza. Agora, foi mesmo um carvalho, sabe? Agora, tá mantendo o critério, porque o Gabriel já foi expulso assim, mas eu não gosto desse critério aqui. Porque eu acho que o árbitro, ele vira protagonista do jogo, né? Quando ele sai expulsando, sai dando uma... Eu não gosto desse critério. Agora, é o critério que o pessoal usa. Gabriel já saiu de campo várias vezes assim. Só você pegar aí, né? Vamos lá. Aí, o VAR lá do Palmeiras não foi afastado, sendo que o Everton, goleiro do Palmeiras, agrediu o jogador, o Pikachu do Fortaleza. Empurrou o cara bateu de cara na câmera que estava atrás do gol. O cara teve um corte aqui, teve que voltar de touca e o VAR não entrou em ação para tirar o Everton do jogo. É esse critério que eu estou dizendo que eu, Pedro, não consigo entender, né? Vamos lá. Em entrevista de imprensa, o técnico internacional Roger Machado projetou o confronto com o Flamengo pelo Brasileirão. E ele falou o seguinte: o Flamengo vive um momento de alta. A gente não sabe como vem esse adversário. Vai ser um jogo difícil, de 6 pontos, disse o treinador da equipe gaúcha. Pois é, os caras vão vir com tudo, vão tentar vencer o Flamengo de todo jeito. Agora, o Flamengo tem que dar o devido valor para esse jogo, senão vai ficar difícil. Everton Araújo enche os olhos de Felipe Luiz no Flamengo e sai na frente pela vaga na final. Volante justifica a oportunidade e é elogiado. Ele tem o maior talento que um ser humano pode ter, disse Felipe Luiz. Coincidentemente, os dois concorrentes têm a mesma idade, 21 anos, e foram comprados pelo clube nessa temporada. A diferença é que Alcaraz custou 20 milhões de dólares e Everton Araújo foi adquirido pelo Volta Redonda, né, junto ao Volta Redonda, por 800 mil reais. E no momento, ele sai na frente por uma vaga no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né, que não vai ter o Pulgar e não vai ter o De La Cruz, pelo menos ali no meio de campo. E no ataque não vai ter também o Bruno Henrique. Apesar de também ser primeiro volante, como Pulgar, Everton Araújo se encaixou bem com o chileno e se movimentou bastante pelo campo. Foi disparado quem deu mais passes no jogo, com 76 acertos e apenas 5 passes errados, uma precisão de 93%, altíssima. E Felipe Luiz ficou muito feliz com isso e ele deve ser o titular da final da Copa do Brasil, pelo menos no jogo no Maracanã. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação,
Deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.